Bom dia. Então hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre o Psicodefa. Nós temos um estudo de caso, onde nós vamos apresentar um pequeno sistema de controle financeiro familiar, e a partir daí nós vamos relembrar alguns fundamentos que vocês viram em banco de dados, né? Falar realmente, vocês vão modelar em cima desse sistema, criar, né, os modelos de entidade de relacionamento e o modelo relacional, baseados exatamente na descrição que está aí do estudo de caso, e depois disso nós vamos ver exatamente que perguntas um sistema relacional responde e que perguntas o sistema relacional não consegue responder, para nós começarmos a enveredar na questão de modelagem multidimensional. Então a ideia com o Psicodefa é exatamente entender como você, criando, né, uma estrutura multidimensional voltada realmente para análise, uma estrutura voltada para o OLAP, permite realmente um resultado, né, uma consulta bem mais poderosas as informações que existem dentro do sistema, tá bom? Então, nos próximos 10 minutos, vocês irão ler e propor, né, os modelos, entidade, relacionamento... Oi? Lá dentro da área da disciplina, onde tem os slides, noutra pasta tem material de apoio. Aí lá tem exatamente um PDF, módulo 4, exatamente com esse arquivo do Psicodefa, tá? Então vocês terão aí 10 minutos a 15 para você ler a descrição, que é pequenininha, são 3, 4 parágrafos só, e já fazer um rascunho aí, pegue caderno, caneta, né, para você rascunhar, não é para entregar para mim, é só para você mesmo, o modelo de entidade de relacionamento e o modelo relacional desse sistema, tá bom? E aí, em cima disso, nós vamos ver que perguntas esse sistema relacional responde e que perguntas, né, esse sistema não responde, tá bom? E para você do vídeo, também nós vamos, né, dar uma breve pausa para você, né, para realizar essa atividade, e daí nós vamos mostrar a solução e discutir exatamente como, né, que tipo de informação o relacional responde show de bola e que tipo de informação o relacional deixa realmente a desejar, tá bom? Então, até já! Estamos de volta, né? Então, o Psicodefa é o sistema que a gente vai utilizar como exemplo nessa aula e nas próximas aulas, para apresentar as vantagens da modelagem multidimensional. Então, vou fazer uma rápida leitura do Psicodefa, vocês já leram, já montaram o diagrama, e mostrar aqui, né, uma proposta, né, de diagrama de entidade de relacionamento e relacional da solução. Então, visando sempre atender a necessidade de seus clientes, a empresa desistou, né, decidiu desenvolver um sistema inovador, jamais visto no mercado, que é o Sistema de Controle de Despesa Familiar, ou conhecido também como Psicodefa. Esse sistema terá como principal objetivo controlar o grande volume de despesas das famílias brasileiras, além de permitir aos seus entes gerar relatórios para responder às perguntas comuns no dia a dia das famílias, no dia a dia familiar. Então, o sistema possui um cadastro de integrante da família, conhecido como pessoa, né? O sistema armazena o código, nome e parentesco de cada pessoa. Uma pessoa não precisa ter despesas associadas para estar no sistema. Cada pessoa possui uma ou mais despesas, as quais possuem as seguintes informações: código, descrição, valor e data do pagamento. Uma despesa também pode envolver mais de um familiar, né? Para construir o pagamento dessas despesas e garantir que a família não entre no vermelho, o sistema permite cadastrar para cada mês o valor do orçamento, né, disponível para o pagamento da despesa. Assim, o orçamento de cada mês está ligado a todas as despesas daquele período. Então, o sistema pequeno, é só para realmente representar aqui, deixa eu passar aqui. Passa, pronto, tá? E aí aqui, exatamente, né, a ideia, primeiro, que é o aquecimento, foi o que eu pedi que vocês fizessem, era para desenvolver um projeto de banco de dados que permitisse responder essas perguntas. Quais foram as despesas efetuadas no mês, as pessoas com suas respectivas despesas naquele mês, o valor do orçamento previsto, o valor de cada despesa em cada mês e o grau de parentesco de cada pessoa. Então, são perguntas que poderiam existir dentro desse sistema. E que o modelo relacional, ele responderia. Então, aqui está, né, uma proposta de modelo de entidade de relacionamento, que é aquele primeiro no qual você cria entidades, né, que representa exatamente os integrantes, as entidades de um sistema de informação, para depois você, para modelagem relacional, quando você criar as tabelas, né? Então, você teria pessoa, a entidade pessoa, com os atributos código, nome e parentesco, onde o atributo código é identificado como chave primária, né? Por isso, o traçozinho embaixo.
embaixo, né? Também você tem despesa com código, descrição e valor, né? Onde então, nós teríamos também o código da despesa aqui como chave primária, né? E daí entre os dois você teria um relacionamento, né, na verdade, né, N para N, né, porque uma despesa pode ter mais de uma pessoa e uma pessoa pode ter várias despesas. Vai mostrar já a cardinalidade, né? Você representa os relacionamentos da entidade de relacionamento por losangos com um verbo, né, ligando entre os dois para dizer qual é o processo do negócio que está acontecendo, né? A linha simples e dupla, né, vocês devem lembrar que é a questão de inclusão opcional e inclusão obrigatória do relacionamento. Tá? Se não lembra, estude, porque cai demais isso, não somente nas provas, né, mas também no ENAD, claro, é importante isso para o projeto de banco de dados. Tá? As cardinalidades, N para N, e aí você tem também outra entidade, que é o orçamento, né, exatamente com os relacionamentos também. Então, basicamente, esse é o modelo entidade-relacionamento. Você tem 3 entidades, tá? Né, pessoa, despesa e orçamento, onde cada entidade deve ter os seus atributos. Nesse caso, né, mês, código e o outro código lá são chaves primárias. Você tem relacionamento, esse aqui N para N, esse aqui 1 para N, tá? Onde daí você vai fazer todo, né, o controle da despesa. Tá? O modelo de relacionamento, né, lembrando, ele é um modelo independente de implementação, ou seja, eu posso criar um modelo de relacionamento e depois implementar meu banco usando o XML. Eu posso criar um modelo de entidade de relacionamento e depois implementar meu banco usando um banco orientado a objeto, que existe. Tá? Existem os bancos de dados SGBDs orientados a objetos. Como também posso, a partir desse diagrama, implementar um banco utilizando o modelo relacional. Então, lembrando, isso aqui é conceitual, isso aqui é um projeto conceitual. Né? Você deve lembrar que o banco de dados são 6 etapas, a segunda etapa é a conceitual. A quarta é que é o projeto lógico. É um projeto lógico onde você vai criar de acordo com o modelo que você escolheu. Se você escolheu o XML, no quarto passo você vai criar os arquivos, né, as estruturas do XML. Se você vai implementar usando o modelo relacional, então na quarta etapa das 6 é que você vai criar as tabelas, que no caso, tecnicamente falando, são chamadas de relações, por isso o nome modelo relacional. Então a partir do diagrama de relacionamento você pode criar o modelo relacional, que é exatamente as tabelas, né, que nós chamamos também de relações, tá? E aí, aqui está, volta, aqui está o diagrama. A entidade pessoa virou a tabela pessoa, relação pessoa. A entidade despesa virou a relação despesa, orçamento e tal. Só que, como eu tinha um relacionamento N para N, vocês devem lembrar dessa regra. Você tem um relacionamento N para N, você cria uma relação auxiliar, onde a chave primária das relações que estão, né, nesse relacionamento são enviadas como estrangeiras para nessa nova relação. Tá bom? Então, eu criei uma tabela, uma relação intermediária chamada despesa pessoa, onde aqui eu vou ter o código da pessoa e o código da despesa, né, sendo cruzados. É assim que eu consigo implementar um relacionamento N para N. Tá? Até um dos principais assuntos, né, quando vocês verem como a migração do modelo entidade relacionamento para o relacional, os principais assuntos é exatamente esses. As setas indicam o sentido para onde está indo a chave primária, né? Então aqui você entende, por exemplo, se mês e a seta apontando para cá, porque mês é chave primária aqui e está se tornando um atributo como chave estrangeira aqui nessa outra tabela, tá bom? Essa diagramação é uma das formas de representar o modelo relacional. Você tem aquele também o pé de galinha, né, que é muito comum nos programas, né, de modelagem. Todas elas estão nos livros, tipo Cyberchats, Navat, todas elas têm, né, o Elsmari Navat, Cyberchats, o Date, tem a representação desse modelo nesse formato. Tá? Então não vou perder tempo, porque em teoria, né, vocês já passaram por banco de dados 1, né, então já devem saber disso. Se não lembram ou não estão seguros, recomendo fortemente que realmente saibam, né, até porque na terceira prova, né, vamos dizer assim, vai ter questões nesse estilo, tá bom? Então, e a partir desse modelo nacional, volta-se às perguntas, né? Então, o modelo apresentado, né, esse modelo que vocês fizeram aí, que vocês viram, responde às perguntas do aquecimento? Né, o que vocês acham? Responde, né? Vamos fazer aqui algumas simulações. Por exemplo, tá aqui as tabelas, né? Então, lê para mim, Júlio, qual é a primeira pergunta do aquecimento? Primeiro relatório que foi pedido aí do aquecimento, na área de sessão de aquecimento.
Tá tudo bem. Qual foi a primeira pergunta? Aí vai ter aquecimento, aí tem as perguntas. Qual foi o primeiro relatório que ele pediu? 10-0 aí pro Galaxy. 20-0. 30. 40, eita, não sabe, né? Aê! Aí embaixo tem com as perguntinhas, os tópicos. As despesas. Na verdade é porque eu queria do PDF, né? Então eu abri o PPT, mas porque no PDF tem essas mesmas perguntas, mas está certo. Então, as despesas do mês. Como eu tenho a relação, né, a tabela de despesa, basta fazer um select com o R, né, onde eu filtro, né, exatamente o mês, né, de acordo com o vencimento. Né? Eu pego, até uso uma função month, né, porque o vencimento aqui geralmente é data, né, você usaria uma função para extrair o mês, né, onde o mês do vencimento seja igual ao mês que você quer. Né? Então você usaria, por exemplo, a função month. Né? Month. Que outra pergunta nós temos? Outra. Despesas, né? Então, ó, para eu listar as pessoas, suas respectivas despesas, eu precisaria que usar um select com join, né? Na verdade, eu teria que ter um join, onde ele ia pegar a despesa, pessoa, fazer o join com despesa pessoa, que por sua vez ia fazer um join com despesa. Então, eu teria 2 joins, 3 relações envolvidas, mas responde, não é nada do outro mundo. Você consegue, 1 minuto, 2 minutos, montar essa consulta. Então, esse modelo, ou seja, o modelo relacional, responde esse tipo de relatório. Pegue aí a última pergunta, para a gente encerrar essa parte. O grau de parentesco de cada pessoa. Então, na relação pessoa, tem atributo parentesco, então eu consigo, né, filtrar, né, imprimir exatamente o nome da pessoa e o parentesco dela. O nome da pessoa e o parentesco dela. Tá? Então, é fácil. Esse sistema responde perguntas como essa, que são perguntas, na verdade, para as pessoas classificar como operacionais, né? São perguntas voltadas ao dia a dia. Se você trocar o Psicodefa para um sistema de vendas, você pode pensar exatamente onde aqui, por exemplo, é o cliente, aqui é o pedido, né? E aqui, não, aqui é o pedido, aqui é o produto, e aqui, por exemplo, é o estoque. Né? E aqui seriam os itens do pedido, né? Então você consegue responder, por exemplo, quais são os produtos de cada pedido, né? Qual o produto mais pedido? Esse tipo de pergunta você consegue responder facilmente, tá? Não tem nada de outro mundo nesse tipo de, né, quando você tem esse tipo de perguntas, que são perguntas estritamente operacionais, tá bom? Então, sim, esse modelo que nós apresentamos para você também que nos acompanha, resolve o relatório proposto. Agora, eu gostaria de focar exatamente no desafio, para daí a gente ter a motivação que vai nortear as nossas, né, final da aula de hoje e as próximas aulas. Então, por favor, Douglas, lê para nós, né, exatamente o primeiro tópico ou subtópicos, aqui para a gente ver quais são os desafios do Psicodefa. Pronto, olha só o que é que eu quero agora. Primeiro, a evolução das despesas ao longo do tempo, com agrupamento escondido, dia da semana, mês. Observe que agora a situação ficou bem mais elaborada. Eu vou ter que usar alguns group bys, né? Na verdade eu vou ter que usar o group by, né, para agrupar alguns atributos. Eu vou ter que usar funções, porque o vencimento é uma data. Só que eu vou ter que usar várias funções para extrair o dia do vencimento, né, extrair o mês do vencimento, extrair o dia da semana do vencimento, extrair o ano do vencimento. Ou seja, na verdade eu vou ter que usar, né, nesses parâmetros do group by várias vezes as funções que as linguagens como SQL oferecem, de month, day of week, day, year, etc. O seu negócio já está ficando mais elaborado. Vou ter que usar group bys, vou ter que usar, né, exatamente essas funções para daí extrair, né, e outra coisa, eu quero a evolução. Então eu teria que organizar, né, todas essas datas, por exemplo, para mostrar, ó, as despesas, por exemplo, de conta de luz, no mês tal foi aqui, no mês tal foi aqui, no dia foi aqui, ou seja, já é um negócio bem mais... É possível fazer usando linguagem SQL? É. Só que tu levará horas para tu montar a consulta, provavelmente tu conseguir chegar na consulta, e ainda assim essa consulta será fechada. O usuário não terá permissão, liberdade de alterar e colocar na ordem que ele quiser. Aqui eu sugeri a ordem, né? Dia da semana, semana, mês e ano. E se ele quiser começar com o ano, depois com o mês, depois... Tá entendendo?
Então, já teria que alterar a consulta, eu teria que o quê? Pedir para o cara da TI, ligar para lá e dizer, cara, ó, o relatório que tu criou, agora eu quero que tu coloque por ano, mês, dia e tal. Não quero por dia, mês, ano. Quero que tu inverta. Embora por usuário pareça uma coisa simples, mas nós sabemos que em banco de dados não é. Tá? Realmente você tem que mudar com o select, e isso só envolvendo uma tabela. Sabe que aqui nós só temos uma relação. Tá? Continue, por favor, Douglas. 3 anos. Olha só agora o que a gente está falando. Nós estamos falando de um delta, de uma diferença, ou seja, né, de quanto aumentou nos últimos 3 anos. Ou seja, o primeiro passo, eu vou ter que sumarizar para cada ano quanto cada um gastou. Para daí eu calcular os deltas, para daí eu dizer, eu ranquear as pessoas que tiveram os maiores crescimentos. Estão entendendo? Observe que não é somente, na verdade, um select. Você vai montar realmente blocos de comandos e provavelmente você utilizaria recursos como tabelas temporárias para armazenar esses resultados temporários e permitir a manipulação até que você chegasse com o resultado final. Então, num select só você não consegue montar uma consulta desse porte, porque eu teria sumarizações, eu teria totalizações. Você teria que criar tabelas auxiliares, tabelas temporárias, durante a execução deste comando, deste relatório, para armazenar esses dados. Parênteses, acredito que eu não esteja falando grego, porque vocês devem conhecer o conceito de tabelas temporárias. Né? Vocês devem ter visto esse banco de dados 1, o professor deve ter comentado, né, que você pode criar, né, armazenar temporariamente os resultados de uma seleção, né, até enquanto você desejar. Né? Você pode apagar a tabela ou, quando o usuário desconecta automaticamente, aquela tabela é removida, tá bom? Então observe que já é uma consulta que, embora seja uma consulta interessante, porque eu quero saber quem foi que aumentou realmente, quem é que está mais gastando, passou a ser o maior gastador da casa, né? É uma pergunta relativamente simples no sentido assim de presente no dia a dia das empresas, das famílias no caso, mas é uma pergunta que a nível de montagem de consulta, usando linguagem SQL, por exemplo, ou até mesmo álgebra relacional, você teria realmente algumas linhas, né, algumas instruções para realizar, ou seja, é bem mais complexo. Tá? Julie, terceiro tópico, tipo... Outro delta. Embora seja uma tabela só, né, na despesa, eu teria que pegar e calcular os deltas de cada um dos tipos de despesa, para daí ranquear, para daí eu saber qual seria, né, aquela que teve o maior aumento, tá bom? Último. Eu teria que primeiro pegar as despesas de cada mês, depois pegar o orçamento de cada mês e verificar se passou ou não, e se passou, somente foi 20%, facinho de 20% ou não. Que seria, por exemplo, um indicador, né? Pode ser um sinalzinho para dizer, ó, o orçamento está estourado, já 20%, alerta vermelho, para tudo, ninguém gasta nada, porque agora já estamos no vermelho. Observe que são perguntas que, embora a gente tenha usado um sistema de despesa familiar, mas são perguntas que são totalmente possíveis em um sistema empresarial. Saber, se você trocar o Psicodefa para um sistema de vendas, mais uma vez, poderia estar verificando exatamente qual a evolução dos pedidos, quais foram os clientes que mais realizaram compra, que aumentaram, né, as compras nos últimos anos, para daí fazer alguma política de desconto, alguma coisa do gênero. Quais são, né, os meses, né, ou quais foram as despesas da minha empresa que, né, impactaram negativamente no orçamento. Então, são perguntas que estariam no dia a dia dos negócios. Mas que, embora, mais uma vez, seja possível montar usando linguagens como a SQL, não é legal, não é fácil, não é prático e não dá liberdade ao usuário para, depois de montar esses relatórios, o usuário ter a flexibilidade de alterar e montar do jeito que ele quiser. Tá bom? E é exatamente aí onde entra, né, a reflexão, que é onde, né, motiva toda essa questão que nós estamos vendo da modelagem multidimensional. Então, por favor, Roberto, primeiro tópico.
um fato a ser analisado, né? Então, na verdade, nós temos realmente um fato. E nós já comentamos aqui, nós já antecipamos da aula passada. Se você não lembra e você não lembra, está lá no vídeo da aula passada. Nós já antecipamos o que era fato. É uma mensuração numérica de um evento que acontece na empresa. Ou seja, é uma descrição através de valores, através de números, exatamente, né, do que está acontecendo de um evento da empresa. Então, nós temos um fato a ser analisado. Nós temos também os componentes. Quando falamos quem, não é somente quem de pessoas, né? Mas quem de entidades, né? Então, quais entidades, né? Ou então o pessoal da OML, se preferir, quais atores, né, estariam envolvidos nesse fato. Não vou usar muito a questão ator, porque na verdade ator é externo ao sistema. Isso tudo isso que a gente está vendo é dentro do próprio sistema. Mas você entende seriamente as partes, né, que estão envolvidas na resolução, na descrição desse fato. E quando também aconteceu o fato em questão. Na verdade, nós vamos ver que, basicamente, todo o fato é descrito com aqueles, né, 4 Qs, né, que, na verdade, um é um P, né, que é o quem, o quando, tá? Quem, quando, como e onde, né? É porque a gente fala os Qs, porque na verdade no inglês, né, são os Ws, né? Seria os que eles chamam de 4 Ws, né? Que é o what, when, how e who, né? Que é quem, tá? When, what, how e who, tá? E ainda teria o why, né, o porquê, né, dependendo da abordagem, tá? Mas enfim, então, vocês vão ver que realmente você então pode descrever um fato a partir de quem está envolvido, de quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, tá? E assim por diante. E esse tipo de pergunta, quando envolve, né, diversas, vamos dizer assim, dimensões, podemos dizer assim, elas realmente, né, acabam matando a modelagem relacional. É por isso que muitas vezes nas empresas você vê os relatórios mais importantes demorando minutos até, né, alguns consideráveis minutos para serem processados, porque eles não foram montados numa modelagem multidimensional, eles foram montados usando a linguagem SQL. E aí quando o cara vai realmente executar, pela grande quantidade de joins, pela grande quantidade de operações intermediárias como group bys, funções, etc., você acaba realmente tendo um problema de desempenho fortíssimo. Você pode ter o melhor servidor de banco de dados, você pode ter o melhor SGBD, você pode ter HDs SSD, lá, usar tecnologia SaaS, usar SANs, né, tudo de ponta, que ainda assim esses relatórios irão demorar tempo considerável, só por questão de estar trabalhando numa estrutura que não é otimizada a consulta. Quando vocês aprenderam o modelo de relacionamento, né, ou na verdade, quando vocês aprenderam o modelo relacional, vocês aprenderam que ele nasceu numa época, Roberto, a qual o armazenamento era muito caro. Você tem um HD na época de, por exemplo, na década de 90, início da década de 90, você tem um HD de 4 GB, era um luxo. Hoje, se eu pedir aqui, talvez, no mínimo 4 pessoas levantem a mão para dizer que tem um pendrive desse tamanhozinho que tem mais de 4 GB. Tá? A maioria de vocês deve ter pendrive de 8, 16 ou até 32 GB. Tá, dependendo do caso, ou cartões de memória, que é pior ainda, menor, minúsculo, né? Os cartões SD lá, dependendo do seu celular aí, vocês têm, na verdade, vocês têm no celular hoje uma capacidade que há 20 anos atrás, né? Ou seja, em 1995, é isso? 15 para 5, não, em 1995, vocês têm uma capacidade que há 20 anos atrás era peso de ouro. Você tem um HD completo, por exemplo, da Seagate, né, exatamente com 4 GB de memória. Eu tive uma máquina com HD desse. Era 4 GB de HD e a memória RAM era 16 MB. Não era giga, era 16 MB de memória RAM. E na época era um absurdo, um HD desse era caríssimo, porque o espaço realmente de armazenamento era caro. E aí por isso que o modelo relacional surgiu. Ele surgiu para 2 finalidades. Primeiro, claro, eliminar as redundâncias. Só que quando você elimina a redundância, você acaba o quê? Por tabela, né, vamos dizer assim, resolvendo o problema de espaço de armazenamento. Ou seja, você conseguir armazenar mais dado sem exatamente ocupar tanto espaço em disso, você conseguir ter mais informação. Exatamente é isso que o modelo relacional prega. Quando você utiliza o conceito de chave estrangeira, é porque você não quer repetir as informações que estão numa tabela e em outra tabela. Essa é a verdade.
E é por isso que você tinha um ganho absurdo de espaço em disco. Outro fator importante, você jamais no modelo relacional, embora possível, mas jamais você viu alguém dizendo que é interessante você armazenar valores de cálculos em banco de dados. Você sempre ouve o professor falar de um campo, de um atributo especial, chamado o que? Atributo calculado, que é exatamente aquele campo que na verdade é calculado quando o usuário faz uma consulta, quando faz um select daquele campo. Por quê? Porque campos calculados não ocupam espaço. Os SGBD só armazenam a fórmula. Aí toda vez que tu chama o select, ele vê a fórmula, pega os valores dos campos envolvidos no cálculo, executa o cálculo e demonstra para o usuário. Ou seja, eu ganho espaço. Então, na verdade, a realidade que surgiu, os bancos relacionais, era outra. Ah, professor, quer dizer que hoje eu vou ter que ter redundância? Não. Mas a questão é que para um sistema que é fortemente embasado em suas consultas, talvez a proposta relacional não seja mais adequada. E é isso que nós estamos concluindo, exatamente a partir das perguntas que a gente fez no slide passado. Que são perguntas que, embora não sejam de uma complexidade assim, absurda, mas que realmente acabam, vamos dizer assim, travando, né, assim, realmente gerando uma dificuldade grande por questão da limitação do modelo. Tá? Então, por favor, Marcos, nesses cenários... Exatamente porque envolve uma grande quantidade de dados, envolve uma grande quantidade de variáveis, ou seja, né, valores que são gerados ou calculados durante a execução do relatório, tá? E além de questões de sumarização, ou seja, de criação de totais, né, de médias, modas, mínimos, máximos, etc. Ou seja, exatamente, quando a gente fala de sumarização, estamos falando de valores estatísticos descritivos, para ser mais preciso. Vocês devem lembrar que estatística tem descritivo e a probabilística. Né? Também tem outro nome, estática, eu não lembro não, alguma coisa assim. Tá? Mas enfim, então, esse é o problema. Não é, mais uma vez, eu conseguiria montar essas consultas, professor, usando SQL? Provavelmente sim, mas você ia usar realmente muitos artifícios, muitos recursos, né, armazenamentos temporários para gerar realmente esses resultados. Tá? E outra, mais uma vez, era que você gerasse, estaria bloqueado, né? Você que nos acompanha, estaria limitado, estaria fechado, porque você não conseguiria dar ao usuário a liberdade dele alterar, dele mudar as ordens de agrupamento, ou mudar o intervalo, né, que ele quer, e o nível de detalhamento da informação, o que realmente geraria problemas, tá bom? E daí, exatamente, então, é onde entra o conceito de modelagem multidimensional, tá? Então, por favor, Douglas, representação... Continue, por favor. Quando nós falamos de visões, é porque vocês vão ver que ele dá a informação, na verdade ele armazena, né, a informação já com todas as combinações possíveis de cruzamento. Até na aula passada, na lousa, eu me lembro que eu já antecipei um pouquinho como era essa modelagem multidimensional. Nós vamos voltar a falar dela, né, exatamente com ilustração bem detalhada na próxima aula. Mas aqui eu gostaria só de exatamente falar sobre os 3 componentes que descrevem a modelagem multidimensional. Para daí nós falarmos exatamente, né, na próxima aula, já exatamente dos esquemas estrela e floco de neve, tá bom? Que são as 2 principais formas de você, né, ligar, né, e manipular esses dados. Então, deixa eu ver aqui, por favor, Emanuel, lê para nós o que é o fato. Eu já descrevi, mas agora vamos oficializar a definição de fato. Ou seja, em outras palavras, o fato, exatamente a representação, a descrição dos eventos que ocorrem na empresa. Por exemplo, no momento que, por exemplo, o Roberto comprou um jogo, numa loja, por exemplo, sei lá, Use Games, alguma coisa assim, comprou um jogo, ocorreu um fato. Um processo de negócio foi materializado, foi concretizado, foi consumado. Então, os dados inerentes a esse processo, a esse evento, ou seja, quem foi o cliente, qual foi o produto comprado, o valor, os dados da nota fiscal, tudo isso é o fato.
é um evento. E isso tudo fica armazenado nessa estrutura multidimensional. Tá, okay? Então, fato nada mais é do que os processos, na verdade, de descrição dos processos, dos eventos que ocorrem dentro do teu sistema de informação. Você vai ver que ele já vai estar numa forma desnormalizada. A gente vai ver já, na verdade não hoje, mas na próxima aula, como funciona isso. Tá? Exemplos. Uma venda no sistema é um evento, consequentemente um fato. Uma compra, uma reserva de um livro, por exemplo, você vai na biblioteca, né, faz uma alocação do livro, então faz uma reserva do livro que não está na biblioteca. São eventos da biblioteca, então seriam os fatos que são avaliados. Pedido, né, prova virtual, a matrícula, enfim, qualquer processo do negócio é um fato. E o mais interessante é que exatamente as perguntas dos tomadores de decisão, vamos dizer assim, circundam, avaliam, têm como foco exatamente o fato. Pode ver que ele vai sempre dizer alguma coisa do gênero assim, ele vai sempre dizer alguma coisa assim: eu quero saber, baseado nas vendas, ou seja, ele acabou de dizer qual fato que eu vou avaliar, quais são os clientes que mais compram, pronto. Ou seja, o fato é a venda. Ou seja, eu vou avaliar dentro da venda qual é o cliente mais compra. Pronto. Tá? Então, ou seja, eu vou avaliando algo do negócio. Tá? Isso seria o fato. Tá? Como é implementado o fato dentro de um banco multidimensional? Por favor, Júlio, fisicamente. Nós já vamos ver o que é medidas. Tá? Continue, por favor, a tabela. Não, propriedades a gente vai saber agora, que são os campos da tabela. As medidas é que a gente ainda vai definir, que são os valores numéricos. Oi? Medidas, a gente vai ver depois o que é medidas. Tá? Continue, Júlio, a tabela. Ou seja, é uma tabela, na verdade, até no Data House você vai implementar com uma tabela para daí ser puxado para o sistema analítico e daí, consequentemente, agilizar a consulta. Mas o fato ele vai ser implementado numa forma de tabela, vamos dizer assim, e onde eu vou ter os campos, as colunas da tabela. Só que nessas colunas eu vou ter tudo, praticamente. Eu vou ter, né, a nota fiscal, dado do pedido, total, etc, 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 se for um exemplo, um pedido. São os campos. Só que além dos campos que vem do operacional, eu vou ter também as medidas. As medidas a gente vai ver já, é o último tópico da aula de hoje. A gente vai entender que as medidas são as descrições numéricas, sumarizações, totais, etc, etc. Tá? Mas o fato, então, exatamente são os campos que descrevem o evento. Só que esses campos que estão só na fato não são suficientes. Por exemplo, quando eu penso em pedido, eu vou ter, claro, na tabela fato, todos os atributos do pedido. Legal. Mas quem é o cliente do pedido? Quem é o produto que está participando do pedido? Quem é o vendedor? Qual a empresa de entrega que está entregando esse pedido? Essas informações não ficam diretamente na tabela fato. Elas ficam associadas diretamente a partir das dimensões, que a gente já vai discutir, que é a segunda parte, né, dessa modelagem. Tá bom? Então, ele existe uma relação com outras tabelas. Ou seja, eu ainda tenho, sim, conceitos de chaves realmente primária e estrangeira, só que a quantidade é absurdamente menor, na verdade é só uma, você só tem um nível, ou seja, só tem uma tabela, e aí dessa tabela tem outras tabelas relacionadas usando chave estrangeira, pronto, só, não tem níveis de níveis, nada disso, tá ok? Vai mandar. Perdido é o fato, certo? Perdido é o fato. Cada fato tem seus atributos. Exatamente. A tabela de fato possui conjunto de atributos, né? Oi? Tem ali a tabela de fato, possui um conjunto de atributos, cada fato possui seus atributos na tabela. Exatamente, porque cada fato é um registro, e cada registro tem os seus atributos, tá? Então é isso que a gente está querendo dizer aqui, tá bom? Essa tabela se relaciona com outras, né, como a gente comentou, para completar o significado, que é exatamente a questão de dimensão. Então, deixa eu ver aqui, Roberto, dimensão. A dimensão descreve o fato, onde sentido para o contexto analisado. Continue.
Quando quando o tomador de decisão chega para ti e diz assim, ó, eu quero, né, verificar o pedido de acordo com o cliente, envolvendo os produtos e foi realizado dentro de um período, eu estou aqui descrevendo as dimensões que eu vou avaliar o fato. O fato é o pedido. Só que o pedido ele pode ser contextualizado, avaliado por cliente, por produto, por tempo, nesse exemplo eu coloquei esses três. Tá? Ou seja, essas três perspectivas, essas três tabelas auxiliares que complementam o sentido do pedido, são o que nós chamamos de dimensão. Então, dimensão nada mais é do que a tabela, né, as tabelas, na verdade, auxiliares, que estão relacionadas à tabela fato. Aí você, professor, mas isso aí é idêntico ao modelo relacional. A grande sacada está no seguinte, por exemplo, lembra que se eu fizer um esquema entre pedido e os produtos comprados, né, os produtos, eu não vou ter N para N, eu tenho que criar uma tabela auxiliar? No caso da fato, ele elimina essa tabela auxiliar. Na verdade, eu vou ter a redundância dos dados na fato. Então, a fato vai estar repetindo as informações gerais do pedido várias vezes e para cada registro ele vai estar mostrando um produto. Consequentemente, eu não preciso fazer mais 2 joins para chegar naquela consulta onde eu tinha, né, o pedido e os produtos. Eu vou só fazer quantos joins? 1. E, na verdade, esses joins já é feitos pelo sistema analítico. Você não vai escrever consultas SQL fazendo joins. Ele já faz todos os cruzamentos possíveis automaticamente para você. Tá? Claro, exatamente. Como eu já tinha batido aqui na tecla, como essa é a questão dessas tabelas, a base delas é o DW, então na verdade eu estou mostrando para vocês a modelagem final que o DW tem que ter para que a solução analítica acesse o mais rápido possível e monte todos os cruzamentos, que é o cubo, o mais rápido possível. Consequentemente, nós já comentamos aqui que o DW, a grande sacada dele, por isso que ele é usado, é a questão do desempenho de leitura. Em compensação, eu perco em espaço. O que hoje não é problema. Graças à questão do valor que você tem do armazenamento. Tá? E aí, é possível ter mais de 3 dimensões em um cubo chamado de hipercubo. Né? Eu até comentei aqui que visualmente, né, você consegue enxergar 3 dimensões, né, mas que você não tem 4 dimensões. Mas você pode, na verdade, dentro de BI, você pode ter N dimensões para a parte analítica, né, para o OLAP. Tá bom? Então, né, aqui, por exemplo, tem exatamente 3 dimensões. Ou seja, o fato que é o pedido, um pedido, ele é avaliado por cliente, por tempo e por produto. Tá, então eu consigo avaliar realmente um pedido nessas 3 dimensões. Tá? Sim, aí até comentei aqui, né, que as dimensões muitas vezes são comuns, né, a grande maioria dos fatos analisados. É como eu comentei, né, às vezes na pergunta quando, onde, quem e o que. Tá? Ops, espera aí. Assim, como a implementação da dimensão. Então, Julie, fisicamente... Raramente você vai ter que fazer alguma alteração na dimensão, tá? Assim, ao nível do que vem no operacional. Só se essa dimensão tiver tabelas auxiliares, né? Que aí você vai eliminar trazendo os dados para dentro das tabelas. Exemplo, imagina que você implementou uma tabela de clientes, Douglas, e no atributo estado, no campo estado, você criou uma tabela auxiliar com os 23 estados. Aí, ao invés da pessoa escrever o nome do estado, a pessoa escolhe um código e automaticamente ele traz. Então, isso para um banco relacional pode até ser bacana. Mas para cá, você vai ter que resolver isso. Ou seja, você vai trazer realmente o nome do estado descrito, né? Ou então você traz o código do estado lá para a tabela do fato. A gente vai ver depois realmente como funciona. Para deixar realmente de uma forma totalmente concentrada no fato. Você não vai ter a dimensão tendo relação com outras tabelas que não seja fato. Isso é muito importante na modelagem multidimensional. Na modelagem relacional, eu posso ter uma tabela, dela ter outra, dela ter outra, dela ter outra, ou seja, fazer um bocado de chave, né, relacionamento, chaves primárias e estrangeiras se relacionando. Numa modelagem multidimensional, não. Eu tenho somente o seguinte cenário: fato e as dimensões enviando as chaves para fato, só. Que é o modelo, o esquema estrela, que é o mais comum. Tá? Então, ou seja, eu só vou ter, né, um join realmente para cada dimensão que eu quero. Tá? O que agiliza bastante, tá, essa questão. Tá bom? Então,
E aí, para descrever o fato, cada tabela de dimensão estabelece um relacionamento com a tabela fato, e aí a chave primária da tabela de fato é composta por várias chaves estrangeiras, que são as chaves primárias das tabelas de dimensão. Tá bom? E aí os membros de uma dimensão são somente o que a gente chama de registros, tá? Os valores possíveis dentro dessa tabela. Por exemplo, quando você pensa, o atributo sexo pode assumir que valores? Masculino e feminino. Então são os membros do atributo sexo, masculino e feminino. Ou seja, os valores possíveis que aquele atributo pode assumir. Aí você, professor, por que você está falando então do domínio, né, desses valores, né, o domínio desses atributos? Porque muitas vezes o usuário não vai querer filtrar. Eu quero, por exemplo, eu quero trazer somente os pedidos realizados, né, por exemplo, pelos clientes que são, né, masculinos, que são homens. Não é uma condição de filtragem. Então, só vou conseguir filtrar campos que tenham membros, que realmente você consiga, né, classificar, categorizar os valores em diferentes grupos. Então, isso seria exatamente os membros de uma dimensão. Tá? Então, membros de uma dimensão são o quê? São os campos e os valores desses campos que são usados em critérios de hierarquia, de filtragem, etc. São os valores, né, exatamente que descrevem os elementos contidos em uma dimensão. Então, exemplo, ó, dentro de uma tabela de produtos, cama e mesa, brinquedo e joias são membros, são valores possíveis, né, da dimensão do atributo seção. Concorda? Né, então são valores que podem estar sendo assumidos por seção. Bicicleta, pneu, bom parafuso são membros, são valores possíveis da dimensão produto. Concorda? Não posso ter produtos, né, com bicicletas e tal. Você grava um fato. Se o fato não está trazendo para o produto, o que ele precisa ir? Não, aí é que tá, depende. Porque lembra que a gente comentou que a gente pode começar com data mart, implementando um problema só, beleza. Só que depois você começa a ter 2, 3, 4 data marts que vão compartilhar dimensões. E aí, nesse compartilhamento, talvez já não seja tão interessante, até por questão da necessidade de você fazer, às vezes, consulta envolvendo 2, 3 fatos, você ter isso totalmente segmentado. Então, você passa a ter o quê? Fato 1, fato 2, e aí você tem a dimensão produto sendo usada nas duas. Exatamente. Tá, ok? E lembrando, ainda assim você pensa, professor, mas toda vez que eu for usar esse cubo, eu vou ter que refazer essas junções? Não. Ele já faz um processamento e já deixa tudo pronto. Você fala assim que quando você vai fazer o ETL, você não precisa ficar duplicando informações. Você pega de um canto, já consegue pegar de outro lugar. Exatamente. Só origem de dados para aquela informação. Exatamente. Exatamente, não precisa, é isso mesmo. Exatamente. E aí, ou dependendo do critério de importância do sistema, porque esse sistema é mais importante, aí você vai ter o critério de atualização. Mas é isso mesmo, ainda você tem 2 sistemas, 2 fontes de dados ou mais, que tem um dado redundante, só precisa trazer de um. Entendeu? E nos outros eu faço as associações. Tá, ok? É só isso mesmo. Tá bom? Então observe que membros, então, como eu estava comentando, nada mais é do que os registros, né? Por quê? Porque vocês vão ver que o sistema é tão poderoso que eu posso filtrar, né, por produto, por bairro do cliente, por número de telefone, por qualquer atributo eu consigo filtrar ou hierarquizar, ou seja, criar uma hierarquia, né, uma organização de acordo com os valores que os atributos e consequentemente as dimensões podem possuir, tá? Vocês vão ver que exatamente nas ferramentas de análise, nas ferramentas analíticas, nas ferramentas de OLAPS, os atributos lá da tabela, né, são chamados de membros dentro da dimensão, tá? Então eu vou ter uma dimensão cliente com os membros, nome, endereço, idade, estado, etc. Aí eu vou ter a dimensão geografia, que eu vou ter como membros cidade, estado, região, país, continente, etc. Aí eu vou ter a dimensão tempo, que eu vou ter os membros hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, etc, etc. Tá, ok? E os valores que eles podem assumir. Por exemplo, dentro da dimensão tempo, eu tenho, né, o atributo mês. Então, são membros do atributo mês da dimensão tempo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pronto. Aí vocês vão ver que a ferramenta permite, por exemplo, eu montar uma consulta que eu só traga os meses de janeiro, março e dezembro. Só arrastando mesmo. Ah, não quero mais dezembro. Você só tira. Aí ele já mostra para ti o resultado.
Sem dezembro. Agora eu quero colocar agosto. Arrastou agosto, ele já mostra agosto. É fantástico. É fenomenal. Tá? Você realmente consegue fazer qualquer comparativo com qualquer nível de detalhamento. E mais uma vez, por que isso? Porque eu estou falando aqui da estrutura da implementação em tabelas, e isso vai ser no DW, no final das contas. Porque quando a OLAP acessa o DW, ela consome o mais rápido possível, né? Já vai estar tudo no ponto, né? Fica fácil você montar o que você quer. Aí quando ele traz, ele já faz todos os cruzamentos possíveis. Por isso, é como se ele fizesse todos os possíveis joins, né, que poderia ter entre os dados. Aí ele já deixa tudo pronto. Aí só é papel da ferramenta de OLAP, depois de processar o cubo, somente ler os valores, sumarizar, somar o que for preciso e mostrar para o usuário. Por isso que é poderoso. Tá? Por isso que realmente é uma solução mesmo, eu diria, cearense, invocada, né? Arretada. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Estamos acabando, tá? Deixa eu ver aqui como é que estamos de horário. Também não quero extrapolar. Deixa eu ver aqui se falta, vai falar aqui hierarquia. Não, deixa, eu vou parar aqui hoje, já são 9 horas, tá? Então é o seguinte, entendido o membro de dimensão, na próxima aula a gente vai falar de hierarquia, porque eu posso montar uma hierarquia até para navegar, por exemplo. Eu vou ter os anos, aí quando eu expando os anos, eu vou ter os semestres, quando eu expando os semestres, eu vou ter os bimestres, quando eu expando os bimestres, eu vou ter os meses de cada bimestre, tá entendendo? Ou seja, posso montar tipo uma árvorezinha de pasta, né? Eu vou detalhando ou subindo. Pronto, eu posso ter isso, e para isso eu vou ter que implementar um recurso chamado hierarquia. Nós vamos até ver como implementar isso na aula de laboratório. E depois disso você vai ver o que é medida, e vai falar principalmente, uma das principais aulas, na verdade, desse módulo 4, a principal aula é a aula da próxima segunda, que é exatamente, segunda não, quarta, né, porque segunda vai ser a correção da prova, mas a principal aula é exatamente a de quarta, né, que é exatamente sobre a questão de modelagem e as operações que você consegue fazer dentro dela, tá? Não, estou dizendo da outra quarta, tá? Oi? É isso, a base para o cubo, é isso mesmo. Dentro do cubo eu digo que tem hierarquias para facilitar as navegações de drill down, drill up, tá bom? Então antes de ir embora, eu vou só me despedir dos meus coleguinhas online, tá bom? Então, para vocês que nos assistem, ó, estamos chegando a parte muito bacana, muito legal mesmo. Tá certo? Então essa parte de modelagem, aqui está vendo exatamente como funciona fato, dimensões, para aí você modelar o data house baseado nisso, e daí a ferramenta de OLAP, que vai montar o cubo, acessar rapidamente os dados e montar rapidamente todos os cruzamentos possíveis, disponibilizando assim os dados para o usuário. Tá bom? Então, para você que nos prestigia com a sua audiência, um abraço e até a próxima aula.